Olá pessoal, e bem-vindos a este novo episódio do podcast Inexplicável. A Bíblia, o livro que influenciou profundamente a história da humanidade, é certamente um dos textos mais lidos, estudados e venerados de todos os tempos. Com mais de 2 bilhões de fiéis no mundo que o consideram sagrado, este antigo escrito não é apenas um pilar da fé, mas também uma fonte de mistérios resolvidos, enigmas, históricos e teorias que fascinam qualquer um que se aventure em suas páginas. Apesar de sua natureza religiosa, a Bíblia também tem um enigma a ser decifrado. Quem são realmente algumas das figuras que aparecem nela? Como se explicam os eventos extraordinários que ela relata? E, acima de tudo, por que ainda hoje continuamos a ser permeados pela sensação de que há muitos segredos escondidos em suas páginas? Portanto, aqui estão os 5 mistérios mais surpreendentes e perturbadores da Bíblia. Olá pessoal, e bem-vindos a este novo episódio do podcast Inexplicável. A Bíblia, o livro que influenciou fundamentalmente a história da humanidade, é certamente um dos textos mais lidos e estudados. E a tradução de Shakespeare. Começamos com o que podemos considerar o mistério menos perturbador entre os que vou propor neste episódio, mas que ainda representou um enigma para inúmeros estudiosos em todo o mundo. Quem não conhece William Shakespeare? Suas obras imortais atravessaram os séculos, fascinando e inspirando inúmeras gerações. Mas o que vocês pensariam se eu dissesse que, entre seus possíveis trabalhos, poderia haver um nunca oficialmente atribuído? Uma obra longe do palco, mas muito próxima à espiritualidade. Ou seja, a tradução do livro dos Salmos na Bíblia do rei James de 1611. Segundo a tese, Shakespeare teria sido o tradutor oficial do texto, embora tenha decidido esconder do mundo essa sua contribuição fundamental. Uma teoria fascinante e controversa que surge de uma observação tão simples quanto intrigante. A Bíblia do rei James é considerada uma das traduções mais influentes da Escritura, caracterizada por uma linguagem elegante e poética. Em particular, os Salmos impressionam pela sua musicalidade e extraordinária potência evocativa, características que lembram a maestria poética de Shakespeare. A ideia de que o dramaturgo contribuiu para esta tradução não é apenas uma hipótese abstrata, mas se baseia em algumas supostas evidências que alimentaram o debate entre estudiosos e entusiastas. Primeiramente, deve-se dizer que Shakespeare, embora seja conhecido principalmente como dramaturgo e poeta, viveu em uma época profundamente marcada pela religião cristã e pela monarquia anglicana. Suas obras contêm numerosas referências bíblicas, sinal de um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. Alguns estudiosos supõem que seu repertório cultural também incluía conhecimentos de grego e hebraico, línguas fundamentais para a tradução daquele texto. Quem o teria tornado um candidato ideal para participar de um projeto de tal magnitude? Em segundo lugar, Shakespeare estava bem inserido nos ambientes culturais e intelectuais da época. Entre seus contatos, estavam figuras proeminentes diretamente envolvidas no projeto de tradução da Bíblia. O rei James I, grande patrono das artes e da literatura, supervisionou pessoalmente o trabalho. Dado o prestígio, o talento literário do escritor, não seria totalmente improvável que ele tivesse solicitado sua contribuição. Mas há um detalhe ainda mais surpreendente que alimentou essa hipótese. Mais precisamente, o que poderíamos definir como um jogo numérico escondido no Salmo número 46. Se pegarmos a Bíblia do rei James de fato e examinarmos o 46º Salmo, notamos que a 46ª palavra do início é shake e a 46ª palavra do fim é spear. Shakespeare, uma coincidência bem, alguém poderia considerá-la assim, mas há mais. Em 1610, ano da suposta revisão da tradução, Shakespeare tinha exatamente 46 anos. É realmente possível que a colocação precisa dessas duas palavras que, juntas, formam o nome do autor, seja fruto do acaso ou trata-se de uma pista escondida? Uma inegável assinatura secreta do poeta dentro do texto? Seja como for, existe muito ceticismo em relação a essa hipótese. A principal objeção é a total ausência de provas documentais que a apoiem. Não existem escritos, cartas ou testemunhos diretos que liguem Shakespeare à tradução da Bíblia. Além disso,
O trabalho na versão do Rei James foi um empreendimento coletivo com teólogos, linguistas e estudiosos bíblicos envolvidos por anos em sua realização. A noção de que um único autor possa ter deixado uma marca tão profunda parece improvável. Outra crítica diz respeito ao estilo linguístico. A tradução da Bíblia do Rei James e a linguagem shakespeariana compartilham certas características poéticas, mas isso pode ser devido ao período histórico, mais do que a um envolvimento direto do autor. O inglês elisabetano era rico em metáforas, paralelismos e construções elegantes, elementos que poderiam surgir naturalmente, mesmo sem a intervenção de um poeta como Shakespeare. Em suma, a teoria do seu envolvimento e a tradução do livro dos Salmos permanece um mistério resolvido. Talvez um dia surjam novos documentos capazes de confirmar ou negar de uma vez por todas essa fala. Até então, permanecerá um dos muitos enigmas que cercam a figura do bardo, outra sombra do intrincado labirinto de sua herança. Os 5 Cavaleiros do Apocalipse. Tenho certeza que o título desta parte do episódio deixou vocês perplexos. 5 Cavaleiros do Apocalipse. Mas não eram 4? Oficialmente, sim. No entanto, existe uma teoria intrigante que poderia derrubar essa certeza. No livro do Apocalipse, João descreve um cenário aterrorizante em que 4 cavaleiros se abatem sobre o mundo, trazendo caos e destruição. Cada um deles incorpora uma praga que ameaça a humanidade: conquista, guerra, fome e morte. A cavalgada deles é vista como o presságio do fim dos tempos, um sinal de que o inevitável está próximo. Mas o que aconteceria se houvesse um 5º cavaleiro, uma figura escondida nas dobras da tradição bíblica, uma entidade poderosa e esquecida que pode ter desempenhado um papel crucial no destino da humanidade sem nunca ter sido oficialmente reconhecida? Essa hipótese, discutida por estudiosos do esoterismo, vem ganhando força nos últimos anos. Alguns sugerem que essa figura possa ser Hades, o deus grego do reino dos mortos, conhecido como Plutão na mitologia romana. Mas por que uma entidade semelhante teria sido omitida ou não reconhecida nos textos bíblicos? Para entender isso, precisamos proceder com ordem. A visão dos 4 cavaleiros está no livro do Apocalipse de João, capítulo 6, onde é descrito, ao abrir os selos do livro, que apenas o Cordeiro, simbolicamente Jesus Cristo, é capaz de desatar. A cada selo quebrado surge um cavaleiro. O cavaleiro branco monta um corcel puro e é interpretado como a personificação da conquista ou da vitória, embora alguns o associem a Cristo triunfante ou até mesmo ao anticristo. O cavaleiro vermelho, em seu cavalo cor de sangue, incorpora a guerra e a violência entre as nações. O cavaleiro negro monta um cavalo escuro que representa a fome, trazendo consigo miséria e injustiça econômica. E então o cavaleiro pálido monta um corcel de uma cor indefinida, entre o verde e o amarelado. É o símbolo da morte. Mas ele não está sozinho. É seguido por uma entidade denominada no texto original como Hades, e é aqui que surge o dilema. A palavra Hades, neste contexto, se refere a um conceito abstrato. O além, ou representa uma entidade concreta? Se fosse simplesmente um lugar ou um estado da alma, então nada mudaria na narrativa tradicional. Mas se Hades fosse uma entidade autônoma, então teríamos que reconsiderar tudo. Estaríamos diante de um 5º cavaleiro, cuja existência poderia lançar nova luz sobre um dos textos mais enigmáticos da Bíblia. Na mitologia grega, Hades é o senhor do reino dos mortos, o soberano do invisível, aquele que governa as almas no além. Se fosse uma entidade distinta da morte, poderia representar o julgamento final, o último destino da alma ou até mesmo a entropia final da existência humana. Mas como um conceito pagão poderia se infiltrar em um texto sagrado cristão? Porém, outro detalhe pode reforçar essa teoria. No capítulo 20, versículo 14 do Apocalipse, lê-se que a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, símbolo da destruição final. Esta passagem parece sugerir que Hades seja uma força autônoma, distinta da própria morte, e, portanto, merecedora de uma identidade própria na narrativa apocalíptica. Qual poderia ser o verdadeiro propósito do 5º cavaleiro, supondo que ele exista? Ele poderia ser o guardião das almas, aquele que decreta o destino final da humanidade, depois que os primeiros 4 cavaleiros
realizaram sua obra destrutiva. Ou ele poderia representar uma verdade ainda mais sombria, escondida entre as linhas do Apocalipse. Deve ser dito que não há provas definitivas que apoiem essa teoria. No entanto, se o quinto cavaleiro realmente existisse, sua presença mudaria radicalmente nossa compreensão do texto bíblico, adicionando novos caminhos de complexidade e obscuridade a um dos maiores questionamentos da história da humanidade. O mistério de Enoque. Do que estou prestes a falar é um dos enigmas mais insondáveis da Bíblia. Uma história que desafia nossa compreensão, envolta em mistério e especulação. Seu protagonista é Enoque, um personagem enigmático que, segundo o livro de Gênesis, caminhou com Deus por mais de 3 séculos na Terra, antes de ser levado por ele e conduzido ao céu, sem passar pela morte física. Mas por quê? Qual segredo se esconde por trás dessa descida extraordinária? E quais implicações esse episódio tem no coração das Escrituras? Vamos ver juntos. O trecho que conta para a história do personagem é curto, mas cheio de significado. No capítulo 5 do Gênesis, lê-se que Enoque viveu 365 anos, um número que, embora possa parecer aleatório, é profundamente simbólico. 365 são os dias de um ano solar, um ciclo completo. Sua vida, portanto, poderia ser vista como perfeita, harmoniosa, em total equilíbrio com o divino. Não há uma explicação clara do motivo pelo qual Deus decidiu poupá-lo da morte. Mas o texto sagrado sugere que Enoque era particularmente agradável aos olhos do Criador. Um homem justo, puro, um exemplo de devoção absoluta. Mas o detalhe mais enigmático está na fórmula com que seu destino é descrito. Enoque andou com Deus e então desapareceu. Um rapto, um transporte físico, uma transfiguração ou algo ainda mais extraordinário? O mistério se aprofunda quando nos aproximamos do livro de Enoque, um texto apócrifo, excluído do cânone bíblico, mas que teve uma influência profunda nos primeiros séculos do cristianismo. Este antigo escrito narra que Enoque foi levado aos céus, onde encontrou anjos e aprendeu segredos divinos. Entre esses segredos estavam revelações cosmológicas, conhecimentos proibidos, transmitidos pelos anjos caídos e a compreensão de eventos futuros. O livro descreve Enoque como um mediador entre Deus e a humanidade, testemunha de verdades ocultas e juiz das almas rebeldes. O personagem escolhido para ver o que nenhum outro homem poderia contemplar, as esferas celestiais, a morada de Deus, o destino da humanidade. Uma missão tão grandiosa quanto perigosa que o tornou uma figura única na tradição bíblica. Apesar de sua exclusão da Bíblia oficial, o livro de Enoque influenciou profundamente a teologia cristã primitiva. Alguns o consideraram um precursor de Cristo, um símbolo da transfiguração e da promessa de salvação para os justos. Outros o viram como um ser que transcendeu a condição humana, alcançando uma consciência superior. De acordo com certas tradições esotéricas, sua ascensão representaria um processo de iluminação, uma passagem para um nível mais alto de consciência, semelhante ao que algumas filosofias orientais chamam de despertar espiritual. Mas há outra teoria, decididamente mais perturbadora. Alguns teóricos modernos sugerem que Enoque não era simplesmente um homem justo, mas o primeiro testemunho de um encontro com inteligências extraterrestres. De acordo com essa hipótese, sua viagem aos céus e o contato com seres de luz poderiam ser interpretados como uma antiga experiência de abdução alienígena. Os anjos descritos no livro de Enoque poderiam, na verdade, ser criaturas vindas de outros mundos, portadoras de conhecimentos avançados e de tecnologias tão extraordinárias que parecem divinas. Aos olhos de um homem da antiguidade, essa teoria se conecta à ideia dos antigos astronautas, segundo a qual muitas figuras bíblicas e mitológicas teriam tido contato com civilizações extraterrestres. Enoque, portanto, poderia ter sido escolhido como mensageiro para receber um conhecimento proibido, destinado a ser transmitido ao longo dos séculos. Seja qual for a verdade, esse mistério permanece como um dos mais fascinantes da Bíblia. Enoque era um profeta, um iluminado, um escolhido pelos deuses,
ou o primeiro homem a testemunhar um encontro com civilizações alienígenas. A vocês é difícil sentença. O inferno. Quando pensamos no inferno, nossa mente evoca imediatamente a imagem de um lugar de tormento eterno, envolto em chamas ardentes e sofrimentos indescritíveis. Um conceito enraizado há séculos no imaginário coletivo, alimentado por obras de arte, pregações e contos folclóricos. Segundo a tradição cristã mais difundida, o inferno seria o destino final daqueles que viveram uma vida marcada pelo pecado. No entanto, mergulhando nos textos bíblicos, descobrimos que a visão do inferno, como a conhecemos hoje, é fruto de uma evolução teológica e cultural, em vez de uma descrição unívoca presente nas Sagradas Escrituras. Na verdade, a Bíblia nunca menciona diretamente um inferno como lugar de tormento eterno para os pecadores. Ao contrário, encontramos vários termos, cada um com um significado distinto, que foram reinterpretados ao longo dos séculos. No Antigo Testamento, o termo principal usado para indicar o destino dos mortos é Sheol, um conceito bem diferente do inferno cristão. A palavra hebraica Sheol não implica sofrimento ou punição, mas descreve antes um reino de sombras, um lugar silencioso e sem vida, onde repousam indistintamente tanto os justos quanto os malvados, após a morte. Portanto, não é uma morada de dor, mas uma espécie de existência pós-morte, sem consciência, semelhante à concepção de um além neutro que encontramos em muitas outras culturas antigas. No Novo Testamento, um dos termos traduzidos como inferno é Geena, que tem uma história particular. A Geena era um vale ao sul de Jerusalém que nos tempos antigos havia sido palco de sacrifícios humanos pagãos. Mais tarde, tornou-se um lixão onde eram queimados resíduos e carcaças de animais com chamas constantemente acesas e um cheiro insuportável. Esta imagem de destruição eterna foi usada por Jesus como metáfora do destino dos malvados, mas é importante notar que suas palavras não implicam necessariamente em um tormento eterno, mas sim em uma destruição definitiva. Outro termo usado nos textos sagrados é Hades. Na mitologia grega, era o reino dos mortos governado pelo deus de mesmo nome e incluía tanto lugares de punição quanto de paz, como os campos elíseos para as almas virtuosas. Portanto, este termo carrega consigo uma visão mais ampla e matizada em comparação com o conceito de inferno cristão. Por fim, o Novo Testamento menciona apenas uma vez o Tártaro, para indicar o lugar onde os anjos rebeldes teriam sido confinados. A referência remete à mitologia grega, onde o Tártaro era uma prisão escura e abissal, reservada para divindades derrotadas como os titãs. Em suma, o que emerge desta análise é que a ideia do inferno como um reino de tormentos eternos, dominado por chamas inextinguíveis e demônios sedentos de almas, não é uma descrição bíblica direta, mas resultado de séculos de interpretações, influências culturais e desenvolvimentos teológicos. Autores medievais como Dante Alighieri, com a sua Divina Comédia e o pensamento teológico da época patrística, contribuíram para consolidar uma imagem do inferno que se tornou o paradigma dominante da cultura ocidental. Portanto, acredite ou não, uma coisa é certa: o inferno, como sempre o concebemos na Bíblia, não existe. E nunca existiu. O número da besta. E para concluir esta série de enigmas bíblicos, certamente não poderia faltar o mais perturbador de todos: um número carregado de significado e terror. Estou falando, obviamente, do 666, um símbolo que por séculos tem provocado medo, especulações e interpretações controversas. O que realmente representa? Por que se tornou o número por excelência do mal, indissociavelmente ligado a Satanás? A resposta tem suas raízes nas Sagradas Escrituras. No capítulo 13 do Apocalipse, lemos o seguinte: Aqui está a sabedoria. Quem tem inteligência, calcule o número da bestia, pois é um número de homem, seu número é 666. Portanto, é a própria Bíblia que nos sugere seu simbolismo. No entanto, tenho certeza de que dentro deste número se esconde um significado que irá surpreendê-lo.
Uma das teorias mais aceitas é que o 666 é, na verdade, um código cifrado para indicar o imperador Nero, um dos mais cruéis perseguidores dos cristãos. Esta hipótese se baseia na gematria, uma antiga prática judaica que atribui valores numéricos às letras do alfabeto. Se o nome Nero César é transcrito em hebraico e seus valores numéricos são somados, o resultado é precisamente 666. Isso sugere que o autor do Apocalipse, que viveu em um período de feroz opressão aos cristãos, usou esse número para identificar seu perseguidor, sem arriscar represálias diretas. Mas tem mais. Alguns estudiosos acreditam que o 666 não se referia apenas a Nero, mas que era um símbolo de todo regime opressivo. Um alerta contra tiranos e governos corruptos, um número que simboliza a autoridade absoluta e impiedosa. Mas o que o levou a essa associação inequívoca com o mal? Aqui também existe uma explicação. Na simbologia bíblica, o número 6 representa a imperfeição e a materialidade, enquanto o 7 é o número da perfeição divina. Deus criou o mundo em 7 dias. O 6 é considerado incompleto e incapaz de alcançar a totalidade de Deus. Repetido 3 vezes poderia, portanto, representar o ápice da imperfeição, uma espécie de paródia satânica da Trindade divina. É essa a razão pela qual ao longo do tempo foi associado a possessões demoníacas, cultos esotéricos e até teorias da conspiração ligadas a organizações secretas. Além das interpretações bíblicas históricas, o número 666 também atraiu o interesse dos numerólogos que o estudaram sob uma perspectiva mais mística. Segundo algumas teorias, não representaria necessariamente o mal absoluto, mas sim um equilíbrio distorcido, uma espécie de perfeita imperfeição. Em numerologia, o número 6 é associado à harmonia, equilíbrio e beleza, mas também a uma dimensão material. Repeti-lo 3 vezes poderia indicar um mundo dominado pela matéria, desprovido de espírito e transcendência divina. Seja como for, uma coisa é certa: o 666 continua a exercer um fascínio inquietante. Toda vez que aparece, seu peso simbólico desencadeia medos, interpretações e debates. É apenas um número, uma antiga crítica política, uma marca de Satanás, ou talvez uma mensagem codificada que ainda não deciframos completamente. E nós chegamos ao fim deste episódio dedicado aos mistérios mais inquietantes e surpreendentes da Bíblia. Enigmas que nos lembram o quão profundo e insondável é este texto sagrado. De um lado, um pilar da fé para milhões de pessoas, do outro, um enigma que desafia nosso entendimento. Mas o que vocês acham? Qual desses mistérios sobre a Bíblia mais te impressionou? Deixem-me saber em um comentário. Se você gostou deste episódio, deixe um like, inscreva-se no canal no YouTube, siga-o na sua plataforma de podcast favorita ou compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo encontro com o inexplicável. Obrigado a todos.